Olá, enxadrista. Gostaria de agradecer você por estar prestigiando esse vídeo, por estar prestigiando aí o nosso canal do Xadrez Avariense no YouTube. Esteja atento também às nossas redes sociais, nossos meios de comunicação. Nós estamos sempre com conteúdo, seja no site, seja dos nossos clubes virtuais, principalmente no chess.com. E estamos aqui também com essa série de vídeos da grande lenda do xadrez, Mikhail Tal, campeão mundial de xadrez por um ano, um jogador que deixou um legado enorme no xadrez mundial, uma legião de fãs, é, por conta desse seu jogo agressivo, combinativo, intuitivo, que traz muito entusiasmo e emoção nos tabuleiros, o chamado fogo no tabuleiro que falam, né? E no vídeo passado a gente falou da primeira fase da vida dele. Foi quando ele começou no xadrez, lá no, mais ou menos na segunda metade da década de 40. E a sua ascensão até quando ele conseguiu o primeiro título do campeão soviético em 1957, em que ele venceu magistralmente. Nós montamos aqui uma partida numa composição belíssima, que ele venceu o Gurgenidze na ocasião. E hoje nós vamos tratar do auge técnico que ele teve, mais ou menos aí no fim dos anos 50, começo dos anos 60, que ele ganhou praticamente tudo que ele disputou. E a gente vai começar falando do que aconteceu depois do Campeonato Soviético de 1957. Em 1958, o Mikhail Tal lutou para manter o título e ele conseguiu um desempenho brilhante. Ele fez 12 pontos e meio em 18, 10 vitórias, 3 derrotas, 5 empates. Um torneio fortíssimo com Petrosian, Bronstein, Averbach, Boris Spassky, Polugaevsky, Geller, Vitor Korchnoi, que estava começando naquela época, o Taimanov, Kotov também, que depois de alguns anos eles iriam ser jogadores aí top, inclusive. O Kotov, ele teve uma importante contribuição na formação de enxadristas através de seus livros de preparo de xadrez de competição. Mais abaixo, quem conhece, teve o Toulouche, que foi um jogador que mais ou menos já estava aí entrando uma decadência técnica por conta da idade. O auge dele foi mais ou menos lá nos anos 30, anos 40. Já estava já tendo uma idade. Por conta do seu bicampeonato no soviético em 1958, isso deu a Tal o direito dele disputar o torneio interzonal de Portsmouth. No ano seguinte, 1959, outra atuação soberba dele, Portoroz, desculpa, onde ele venceu, onde dos 21 jogos ele venceu 13, foi um torneio enorme, contou com os 4 primeiros do campeonato soviético. Além disso, teve Bob Fischer, que ficou em quinto. Tivemos Petrosian, Paul Benko, Patman, Oscar Pano da Argentina, Bent Larsen, Hector Rossetto. Enfim, um torneio fortíssimo que foi disputado. Foram 21 jogadores. 21 jogadores que eles se enfrentaram num turno único. Um torneio duríssimo. De 21 partidas foram, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Ele conseguiu 13 pontos e meio, uma derrota apenas para o Matanovic, da ex-Yugoslávia, e com isso ele teve o direito de disputar o torneio de candidatos. Eram os 6 melhores do interzonal, mais eram os 6 melhores do interzonal
mas o perdedor mas o que perdeu o campeonato mundial do ano passado, que era o Smyslov, e o segundo vice-campeão do torneio de candidatos, que era o Paul Keres. Daí eles decidiram, eles fizeram um torneio todos contra todos em 4 turnos. Mihail Tal de novo se deu bem, só que ele não era o franco favorito para o match no campeonato mundial que ia correr no ano seguinte, 1960, por conta das derrotas que ele sofreu com o Paul Keres. No caso, o resultado negativo que ele sofreu no confronto com o Paul Keres, que foram 3 derrotas e 1 vitória apenas. Contra os demais, ele teve no mínimo um saldo igual, saldo zerado, né? Com exceção do Petrosyan, que empatou todas as partidas. Com relação aos demais, ele sempre esteve em vantagem. E então muitos não acreditaram nessa possibilidade de Mihail Tal ser o campeão, de derrotar o Botvinnik. Bom, foi acertado o match, foi uma partida de melhor de 24 jogos. Foi um total de 24 jogos. Botvinnik ele tinha a vantagem do empate. Naquela época não era decidido nada em partidas rápidas nem em relâmpago. Era tudo no pensado. A verdade na realidade era tudo só no pensado. E aqui nós vamos estudar hoje a partida número 6 que ele venceu, que foi considerada por muitos a partida que mais se destacou nesse match. Ele já vinha de uma vitória logo na primeira partida contra o Mihail Botvinnik. Desde então ele manteve os empates. Ele estava em vantagem. Ele poderia muito bem jogar de uma forma pragmática, mais defensiva, mas ele não se divorciou do seu estilo. E vocês vão ver o quanto que o apego à iniciativa acabou sendo a chave da vitória nessa partida, que nós vamos analisar agora. Partida número 6, Mihail Tal contra Botvinnik, foi no dia 26 de março de 1960 em Moscou, na União Soviética. Então aqui começou com C4, cavalo F6, a princípio ia ser uma inglesa, cavalo F3, G6, G3, bispo G7. Eu vou só girar o tabuleiro aqui porque o Tal jogou de pretas para a gente ter uma perspectiva melhor do jogo. Bispo G7, bispo G2. Aqui estamos caminhando para uma inglesa. Roque, D4, D6, cavalo C3. E aqui, no lugar de uma inglesa, acabou se transpondo para uma defesa em dia do rei. Que daí jogou cavalo do BD7, roque, E5, que é característico para poder ter algum espaço. As pretas para não ficar muito atrás e poder liberar aqui. E4, as brancas respondem já para ter algum início ofensivo. Está tendo essa super proteção aqui nessa casa. Aqui já pode abrir algumas linhas e já ter um domínio de espaço. Uma larga vantagem nesse sentido. C6. A luta em torno da casa D5 está sendo grande. H3 e dama B6. Vamos parar um pouco aqui. Vamos voltar ao passado. Que esse movimento é inédito. Essa é a primeira vez que na defesa em dia do rei Tal usou dama B6. Só para o título de exemplo,
em situação parecida contra Efim Geller no campeonato russo, no campeonato soviético, perdão, 25º campeonato soviético, no ano de 58, ele jogou dama 5, aí respondeu torre 1, torre 8, A3, tomou, cavalo E5, bispo F1, e daí ele de pretas venceu o Efim Geller com essa configuração de jogo. Porém, ele resolveu mudar de planos. Talvez por conta de exercer alguma pressão em cima, liberar, fazer uma pressão em cima desse peão atrasado. Enfim, vamos acompanhar. D5, né? Ganho de espaço. Aqui as brancas já tem um bom ganho de espaço, domina um espaço maior, então ele avança o peão para ter justamente para ter um domínio de espaço maior. E aqui esse peão no futuro final ele está mais perto de uma possível coroação. Você toma D5, cavalo C5, cavalo D3. A ideia aqui é vir para cá e eliminar esse cavalo da posição, de uma posição posto avançado, que fica meio que atazanando o peão atrasado aqui de E4, bispo D7, cavalo D3, cavalo toma D3, dama toma D3. Melhor forma de você desenvolver uma peça é numa captura. Torre do FC8 desenvolvendo. Torre B1 protegendo aqui esse peão para poder liberar o bispo de desenvolver. Ou jogar aqui, ou jogar aqui. Muito melhor seria jogar aqui para poder já proteger essa diagonal essencial aqui. E já atacar a dama. Enfim. Cavalo H5. Com a ideia, talvez posterior, de jogar o peão e aumentar a pressão em cima da base de peões, da estrutura de base de peões que ele possui. Bispo E3. Dama B4, continuando a pressão na coluna B. E também em cima desse peão. Dama E2. Torre C4. Torre do FC1. Torre do AC8. Continua também mais uma pressão aqui em cima dessa coluna, da coluna C. Rei H2, já para a ideia aqui é uma profilaxia em relação a algum cheque na primeira fileira, e também em relação a algum ataque nesse flanco. F5, a pressão começa para as pretas. E toma F5, bispo toma F5, torre A1, e aí nós temos o lance genial, que até nessa ocasião as pretas elas definitivamente tomam posse da iniciativa. Até agora não houve nada, nenhuma ameaça séria, mas essa tomada da iniciativa vai ser o que vai definir a vitória nesse jogo. É um lance que é considerado assim belíssimo. Ele joga um cavalo F4. Aqui já a ideia aqui já é, além de desestruturar o roque, temos um ataque duplo aqui. Esse bispo, se não está ameaçando ou a dama ou o bispo, se toma o bispo, já começa já a ficar caindo esse peão, já começa já
já começa já a vir um ataque forte. Lógico que o Botvinnik não deixa, ele captura, toma, aqui já começa já algum ataque. Bispo volta a uma casa. Dama toma B2. Dama toma B2, está ameaçando tomar aqui, ganhar uma peça. Torre do AB1, uma tentativa de conseguir algum contra-jogo. Ele ataca a dama, mas daí ele continua no ataque impiedosamente. Ao invés de fazer algum lance defensivo, ele continua, avança o peão, dá um garfo, dá um garfo aqui, atacando tanto o bispo quanto a dama. Captura. Agora já peão na sétima aqui com ameaça de coroação. Torre defende para poder liberar o bispo. Para poder liberar o bispo da defesa na casa da coroação. Torre continua atacando o bispo. Bispo volta uma casa. Aqui temos um cheque. Que começa. O par de bispos começa a atuar fortemente agora para dar o apoio ao ataque. Bispo F4. Cavalo toma. Torre toma. Cravando o bispo. Cavalo toma. Torre toma cheque. Não tem outra solução, tem que cobrir. Bispo E4, porque para manter a peça no ataque, não convém trocar nessa hora, porque a pressão está toda em cima das brancas, e a troca, nesse caso, acaba favorecendo a quem está na posição de defesa, porque são menos peças pressionando. Olha a situação horrível do botinho das brancas aqui. Praticamente a torre branca está numa posição, uma zona literalmente numa zona morta. O cavalo também, apesar de centralizado, ele não faz muita coisa aqui, ele não tem muito como colaborar. Não tem muito como colaborar. Aqui o cavalo pode vir na cesta, mas não resolve muita coisa, porque qualquer tipo de ameaça aqui as pretas podem repelir facilmente. A situação das brancas aqui já é tanto quanto desesperadora. Vamos continuar. Cavalo E2. Continuando para tentar reagrupar suas peças na defesa. Bispo E5. F4. Bispo F6. Torre toma. Bispo toma. Torre C7. Bispo toma peão. Torre toma. Continuando na pressão. E aqui ameaçando o ganho de peça. Bispo C4. Torre 8. Rei 2. Torre 7. Rei 3. Ele não se importa muito com a captura aqui. Ele não se importa com a captura aqui porque está aqui essa peça caindo. Torre A3. Esse aqui é o seguinte. O que acontece que acontece? Você vai pensar, mas não está defendendo. Está defendendo sim. Porque se bispo tomar, torre cheque e cai. Torre cheque e dá a retomada e daí perde o ataque. Vamos continuar. Rei F2 para sair da cravada. Bispo H4. Cheque defendendo. Rei G2. Agora o rei vai apoiar o peão
para uma futura coroação. Rei G2, Rei D6, Cavalo G3, agora já não tem mais problema algum. Bispo toma C4, D toma C4, Rei toma G3, Rei D5, apoiando o peão, Torre A7, C3, torre atrás do peão, Rei avança defendendo, Torre D7 cheque, e logo depois as brancas abandonam. Aqui não tem jeito, o Stockfish aqui ele já dá menos 7 de vantagem, menos 7 de vantagem para as pretas, porque aqui não é praticamente inevitável a coroação. Mesmo que a torre fique dando cheques, o rei vai chegar uma hora que ele vai, o rei vai ficar manobrando, e a torre também acaba cercando um dos lados que a torre branca provavelmente vai estar dando cheque. O rei está afastado, o rei branco está afastado demais. E aí a coroação é inevitável. Bom, depois dessa partida ainda houve ainda mais uma vitória houve ainda mais uma vitória de tal. Aliás, três vitórias de tal e mais houve mais 4 vitórias de tal e 2 de Botvinnik. O match terminou 12,5 a 8,5 para Mihail Tal, e com isso ele se torna o mais novo campeão mundial de xadrez na época. Foi campeão mundial com 24 anos, se eu não me engano. E com isso nós terminamos hoje, que ele aqui é o topo, ele entra no topo da carreira. Na semana que vem, quando nós fizermos o nosso novo vídeo, nós vamos falar quando ele começa a declinar a carreira dele. Os problemas de saúde que ele vai ter vão se acentuar, enfim. Mas isso já é uma outra história. Muito obrigado a vocês que estão prestigiando nosso canal. Deem um like pra gente. Vê os outros vídeos vê os outros vídeos que estão aí. Vejam os outros vídeos que estão disponíveis no nosso canal. Dá uma fortalecida, compartilhe aí com a galera. Comentem. Se tiver alguma crítica, se tiver alguma sugestão, a gente aqui é bem-vindo. E um aviso, só que todo sábado nós vamos ter torneios no nosso canal, no nosso clube virtual no chess.com. É só buscar Xadrez Avarense Oficial. Se inscrevam no nosso clube, tá? Temos alguns requisitos. Nós não aceitamos perfis sem foto, sem nome completo, sem cidade, para evitar programeiros e trapaceiros em geral, perfis falsos. Vocês serão muito bem-vindos. Muito obrigado a todos e muito xadrez para vocês. Um abraço.